A todos, hoje dia 4 de junho de 2024, sob a proteção de Deus e havendo o número legal de vereadores presentes, declaro aberta a 16ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2024. Solicito ao vereador Antônio Carlos para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Boa noite a todos. Salmo 20, a partir do versículo 7 a seguir, nos diz a palavra de Deus: uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Amém. Obrigado, colega. Solicito a primeira secretária da Casa que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Carinhanha, Bahia, realizada no primeiro período legislativo de 2024. Aos 3 dias de junho de 2024, às 19 horas, reuniram-se sob a presidência do vereador Washington Alves dos Santos, os vereadores Fábio Ferreira Santos, Adirlan Soares Cardoso, Raimundo Pereira de Sena, Jutaí de Souza Pereira, Antônio Carlos Pereira de Carvalho, Euvaldo de Castro Moraes Filho e Dardian de Sena Moreira. Não compareceram os vereadores João Cordeiro do Nascimento, José Ricardo Pereira da Costa e Edivaldo Moreira de Melo. Iniciada a sessão, fez-se a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi submetida a discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, a palavra foi franqueada aos vereadores. O vereador Dardian Moreira destacou sobre o evento realizado, Vira e Carranca, com uma pauta importante na preservação ambiental. A prefeita, juntamente com 4 municípios, estão fazendo o maior plano de resíduos sólidos, que será para melhorar a questão ambiental e econômica. Chegou o momento de assumir a responsabilidade, pois começa uma política pública efetiva, pautada no Rio São Francisco e o Rio Carinhanha. No uso da palavra, o vereador Antônio Carlos destacou sobre o Congresso de Missões realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Após, mencionou sobre a necessidade de criação do PAA municipal para dar suporte ao Banco de Alimentos e aos pequenos agricultores. Pediu que a Casa faça essa cobrança ao Executivo. Cobrou referente doação do prédio da APAI, que o Executivo envie o projeto de doação para esta entidade, que precisa ter sede própria. Ela é de suma importância para o município. No uso da palavra, o vereador Raimundo falou sobre o que aconteceu na sessão da última segunda-feira e que houve postagem de fake news. Ressaltou que aqui tinha pessoas de respeito e postaram em rede social que teve vândalos. Se revolta com essa política que o Brasil está vivendo. Disse que iria propor a CPI, mas está em minoria aqui dentro. Fez um requerimento pedindo uma nota de esclarecimento por parte da prefeita, mas não foi dado. Perguntou aos colegas quem está disposto a propor a CPI. Disse que só o colega Adirlan está a favor. Na ordem do dia, foi colocada em votação a dispensa do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 11/2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2025, sendo aprovada por unanimidade. O referido projeto de lei foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, o senhor presidente encerrou a sessão. Foi lavrada a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, segue por todos assinada. Obrigado, Rosa. Em discussão, a ata da sessão anterior. A ata está em votação. Aprovada por unanimidade.
Como não é expediente do dia, a palavra está franqueada aos nobres colegas vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Lembrando aos colegas que, quando for e se forem fazer uso da palavra, organize a fala para que ela seja dentro do prazo de 10 minutos. A gente, como presidente, tem uma tolerância, mas é bom avisar. A palavra está franqueada. Algum colega fará uso da palavra? Algum colega fará uso da palavra? Algum colega vai fazer uso da palavra? Algum colega? Se não, um colega for fazer uso da palavra, vou passar o expediente do dia. Colega Edivaldo Melo. Só um minutinho, colega. Só pego. Com a palavra o vereador Edivaldo Melo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, cumprimentar o público presente, cumprimentar a Fernanda, que está presente também nessa noite. Queria aqui, senhor presidente, falar de uma demanda lá da comunidade do Geralpituba. O pessoal tem nos cobrado muito a recuperação daquela estrada que liga para o Baixo do Mucambo, tem a estrada também que liga ali o Riacho Capinão, Geralpituba a Riacho do Capinão. Também fazendo algumas visitas, eu estive na comunidade da Lagoa de João Neto, onde as pessoas nos cobraram muito a recuperação daquela estrada que liga a estrada que liga Feirinha a Capinão, né? Aí tem a entrada que liga para a Lagoa de João Neto, para o Panela. E lá tem um plantio de maracujá. E as pessoas têm nos cobrado muito a recuperação daquela estrada, porque no período de chuva a dificuldade é muito grande de passar por ali para estar saindo com esse maracujá daquela comunidade, né? E os demais moradores daquela comunidade sempre têm nos questionado a recuperação daquela estrada. Queria aqui também, senhor presidente, fazer mais uma vez a cobrança da estrada que liga o núcleo do Jupi ao núcleo de Aguada do Meio e de Aguada do Meio até o Riacho, que dá acesso à Agrovila 16, né? Ali também em Joaquim de Doda, saindo para dar acesso à Aguada, passando lá por seu João Galinha, né? O pessoal tem nos cobrado muito a recuperação daquelas estradas vicinais e nós estamos aqui pedindo os demais colegas o apoio e também o apoio do Executivo para realizar esses nossos pedidos. Senhor presidente, também venho aqui mais uma vez cobrar a recuperação da estrada vicinal que liga a Agrovila 16 ao Tencão, ali onde dá acesso à Agrovila 23 por dentro, né? A recuperação daquela estrada, uma estrada que sempre tem, uma estrada que sempre o transporte de aluno passa por ela e realmente precisa a recuperação da Empoeira também, que sempre tem nos cobrado todos os dias, e que venha logo, né, que dá uma pressa na construção daquela ponte entre a 16 e o Marrequeiro
e junto à recuperação daquela estrada que precisa ser feita o mais rápido possível, da 15 até a 23, passando pela 16. Então nós temos essa preocupação de fazer logo ali para estar ajudando, principalmente os donos de vans que passam por ali todos os dias transportando as pessoas, principalmente os produtores de leite que têm passado ali todas as manhãs e todas as tardes, e aí tem nos cobrado. E por hoje é só, e muito obrigado, senhor presidente. E queria, senhor presidente, antes de finalizar aqui, parabenizar, não poderia deixar de não falar aqui hoje daquela reinauguração do CAPS, né, onde aconteceu hoje à tarde, e nós tivemos a felicidade de entrar ali, de acompanhar de perto, senhor Joaquim, a construção, né? Ali na verdade foi uma construção, uma nova construção, para dar apoio às famílias de pessoas especiais, né? Ali, toda a vida no nosso município não teve um olhar, nunca foi tido um olhar assim, dessa forma, e a gente fica alegre, porque as pessoas especiais precisam de carinho, precisam de amor, e precisa de todos nós que estamos envolvidos na política, para estar trazendo algo especial para aquelas pessoas. E gostaria de parabenizar cada um que faz parte daquela coordenação, cada um que trabalha naquele espaço com amor, com carinho, com determinação, e isso precisa em todo o trabalho do executivo, que seja do legislativo, as pessoas precisam ter amor para trabalhar, porque tem muitos que não têm, que talvez acham que está num cargo público, que está na Câmara, que está lá na Prefeitura, que acha que ele é dono daquilo, e não é. Nós precisamos, os nossos funcionários, colega Evaldo, precisa ter mais amor com as pessoas, porque se ele está ali, é porque as pessoas pagam o salário, né, de todos os funcionários, inclusive nós vereadores. Então, a gente tem que ter esse respeito muito maior por parte de todos nós, servidores públicos, né, atender as pessoas melhor, porque principalmente na área da saúde, a pessoa que chega doente, ela precisa ter um carinho diferenciado, um atendimento diferenciado, né? Então era isso, por hoje é só, e muito obrigado, e até a próxima, se Deus nos permitir. A palavra continua franqueada. Mais algum colega? Mais algum colega vereador fará uso da palavra? Algum colega? Com a palavra o vereador Jutaí Boca Rica. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o nosso presidente interino hoje, Dr. Washington, os nobres colegas vereadores, cumprimentar as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pelas rádios Pontal FM e Cidade FM. Cumprimentar aqui também todos os funcionários que aqui se faz presente. Cumprimentar ali meu amigo, meu conterrâneo ali, seu Joaquim do PT. E assim, senhor presidente, eu, como sempre, solicitando aqui as realizações de algumas demandas. Uma delas, senhor presidente, é aquela estrada ali que liga Barrinha a Riacho Capinão, mas mais urgentemente de Santa Helena até Riacho Capinão, estrada de um grande tráfego. E muito tempo aquela população solicitando a recuperação daquela estrada. Está havendo uma obra grandiosa lá naquela comunidade, que é a Vaquejada,
solicitada pela população e por mim também. E muito em breve vai ser inaugurada aquela obra e nós faremos um bolão de vaquejada e para mais acesso da Vaqueirama com as suas carretinhas para levar as duplas de cavalo, os animais. Esperamos que daqui até lá aquela estrada já esteja em recuperação. E também, senhor presidente, quero dizer aqui que ontem participei de um ato de campanha aqui muito importante, que é em defesa do meio ambiente. O colega Antônio Carlos, pela manhã, esteve aqui presente, mas conversei com o colega período mais tarde, não pôde estar presente, mas o coração e a preocupação empenhada em defesa do meio ambiente. E ponto principal que foi o Rio São Francisco. A campanha Vamos Virar Carranca para salvar o velho Chico, o São Francisco. Assim, senhor presidente, falando, o Rio São Francisco é nossa mãe, é nosso pai, que dele, muitos de nós, os carianhenses, a água doce que bebemos é dele, água é vida. Os alimentos, inclusive no Angico, uma plantação no povoado do Angico imensa, irrigada pelo Rio São Francisco. Então, a gente pede, não só as autoridades maiores, e até a conscientização de pessoas e até dos donos de terras ribeirinhos, que dê a sua contribuição em defesa do nosso Rio São Francisco. Também, senhor presidente, hoje tive a honra e o prazer de participar da reinauguração da CAPES, uma entidade muito importante que acolhe e até recupera pessoas especiais. Pessoas especiais que ali hoje, naquela comemoração, para mim era todos que estavam lá. As mães são especiais, que têm seus filhos, que passam por essa dificuldade. Antes de passar pelo CAPES, teve um senhor lá, nosso amigo Adão, que expressou muito bem, falando que tinha um irmão, que antes do acompanhamento do CAPES, ele em casa era muito agitado, não conseguia tomar banho sozinho, quebrava objetos, portas, e hoje com o acompanhamento do CAPES, ele está uma pessoa totalmente renovada. Então, a preocupação, a sensibilidade que o secretário e aquelas pessoas que trabalham nessa secretaria e a nossa prefeita, que tem um olhar todo voltado e especial para essas pessoas que têm a necessidade. Eu falo aqui e já citando em meu povoado de Barrinha, seu Joaquim do PT está aqui hoje nos prestigiando, e a prova disso, tem uma pessoa especial lá que tem transtornos mentais. Nós da comunidade, e até que eu parabenizo aqui seu Joaquim do PT, meu conterrâneo, parabenizo pela força que está dando e a contribuição para nós construirmos de imediato uma casinha, um lar para aquela pessoa. Maria Eva, uma moradora que chegou para Barrinha, deve ter em torno de uns 5 anos, né, seu Joaquim? 5 anos,
e aquela comunidade acolheu, e vamos dar o máximo de nós para dar mais um pouco de conforto para ela. E exemplo disso é aqui em Carinhanha, esse CAPS, que dá o máximo de conforto e de respeito para aquelas pessoas que ali são servidas. E não resta dúvida que eu precisar de mim e dos nobres colegas, nós estamos à disposição. Por hoje é só, senhor presidente, meu muito obrigado e fica todos com Deus. E até a próxima, assim, se Deus nos permitir. Mais um colega, fala da palavra. Com a palavra o colega Dardian. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente dessa casa, o Washington Alves. Gostaria de cumprimentar aos nobres colegas vereadores e em nome da assessoria jurídica e de Rosa e de Fernanda, gostaria de cumprimentar todos aqui presentes. E em nome do jornalista João Miguel, eu gostaria de cumprimentar todos que nos escutam através dos... E do Assi, né? Meu amigo ali, do Assi Santos, um jornalista também fantástico. Hoje é um dia muito importante para a cidade de Carinhanha. E eu venho para a Câmara de Vereadores hoje muito emocionado, porque hoje em Carinhanha se inaugurou o CAPS. Como os nobres colegas vereadores já falaram aqui, o vereador Divaldo Melo e Jutaí falaram muito bem. O CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, é das maiores políticas públicas que de fato valoriza a dignidade humana. E eu gostaria inicialmente de começar a minha fala, né, porque a tamanha importância que é essa política que foi construída e que está sendo construída pela prefeita Francisca Alves Ribeiro. Mas de antemão eu gostaria de cumprimentar toda a coordenação, toda a equipe do CAPS, em nome da psicóloga Ana Paula, da assistente social Marta de Samonze. Eu gostaria, que é a coordenadora do CAPS, eu gostaria de cumprimentar a toda a equipe. E em nome de todos os usuários do CAPS, eu saudo a toda o corpo que compõe ali o CAPS, desde a auxiliar, desde o porteiro, desde as oficinas que são desenvolvidas no CAPS e desde todo o pessoal que faz parte daquela instituição ali. O CAPS hoje nos emocionou muito, quem esteve lá presente, com os depoimentos das pessoas que tiveram a sua vida, os usuários do CAPS, os pacientes do CAPS, deram depoimentos importante que faz de fato a política pública valer a pena. Os depoimentos que foram dados, como o de Deja, que ela fala sobre a questão que depois de muito tempo que ela pode, é uma senhora já, né? Aí ela vem falando que depois de muito tempo que ela veio frequentar o CAPS, ela pôde dar continuidade nos seus estudos. Isso porque o CAPS é uma política pública que de fato acolhe o indivíduo com sofrimento mental. É isso que nós temos que discutir, porque em outros governos, esses indivíduos, essas pessoas, não tinham esse olhar especial, não tinha esse acolhimento. É isso que a gente tem que entender, é isso que é política pública, é isso que é política de verdade. Por isso que nós temos orgulho e muito entusiasmo de fazer parte de um projeto político que tem como sua pauta principal valorização e dignidade humana.
Isso faz a política ter sentido. Quando você vê um senhor dizer que seu irmão parou de quebrar a casa, parou de fazer suas necessidades, involuntárias, porque o CAPS o acolheu, teve medicamento, teve psicólogo, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem uma junta estrutural para que o indivíduo de fato seja acolhido. Política pública estruturante. Isso é política pública que valoriza o ser humano. E aí, eu gostaria de cumprimentar também os nobres colegas. A política pública que essa Câmara vem dando sustentação para o governo não é brincadeira. Então, assim, eu gostaria de cumprimentar cada colega que entende o projeto político, que vota nos projetos, por entender que o desenvolvimento de Carinhanha passa pelo processo democrático. E essa Câmara vem dando um banho de democracia, vem dando um banho de justiça social, vem dando um banho de reparação social. Essa Câmara, ela vem se movimentando num processo democrático. Tanto é que nós aqui fazemos parte de diversos partidos políticos. Mas na hora de pensar Carinhanha, nós estamos pensando junto, independente do partido, independente do seu lugar. Então essa Câmara de Vereadores tem sim que ser valorizada, tem sim que ser respeitada, porque é através da democracia política, é através de votar projetos sérios, que nós vamos dando dignidade para a sociedade de Carinhanha. Por isso, o evento de hoje marca na história, e aí a prefeita sempre fala que o maior projeto dela é o projeto de carne e osso, que é valorização do ser humano. Se o ser humano não tiver condição de frequentar os espaços, a condição econômica, a condição psíquica da saúde, a condição de uma educação para todos, a política não tem sentido. Por isso que nós, vereadores, sociedade civil, governo, vamos lá visitar o CAPS. Vamos lá visitar o CAPS para a gente ver como é que uma prefeita governa, como é que uma prefeita transforma a realidade das pessoas. É através daquela ação concreta, que é uma casa maravilhosa e estruturada e pensada para os pacientes. Eu digo já de passagem que é uma das melhores casas dessa região da Bahia. Hoje é o CAPS. O CAPS de Carinhanha hoje, nós podemos bater no peito e dizer que de fato tem política pública que trabalha a saúde mental, que acolhe o paciente, que busca condições estruturantes como seguridades, através de outras esferas como proteção social, como BPC, porque o indivíduo agora, ele não é mais invisível para a sociedade. Ao contrário, nesse governo, cada um vai demonstrar o seu potencial sem medo. Cada um tem uma habilidade. Tanto é que a prefeita recebeu um quadro maravilhoso, lindo. Foi uma das obras de artes que eu achei mais bonita até hoje. E foi feito de reciclagem pelos pacientes. Isso sim é valorizar. Isso sim é dizer a cultura, a arte tem sentido. Quando você coloca as pessoas que foram marginalizadas, as pessoas que foram exclusas diante do processo democrático, diante de um processo cultural, para ocupar os espaços. E o CAPS vem dizendo, olha, e aí eles falam, olha, nós temos diferença porque nós pensamos diferente e nós temos potencial. Nós não queremos ser vistos como doentes mentais, porque nós somos seres humanos. É isso que o CAPS
CAPES, os usuários, os profissionais demonstraram para a gente hoje. E é isso que nós temos que fazer enquanto política pública. É, de fato, quebrar esse tabu. Quebrar o tabu da exclusão social. E Chica, a prefeita Chica do PT, vem fazendo isso com muita maestria. Vem fazendo isso com muito amor e cuidado. E aí, eu não poderia deixar de falar a sensação do amor e do acolhimento. A palavra de hoje é amor. Por isso que todos estão convidados. Você aí da zona rural, você aí da cidade, dos bairros, de outras cidades, vamos ver o CAPES de Carinhanha. Porque o CAPES de Carinhanha vai servir de modelo e de política estruturante para outras cidades. E aí a gente percebe que a política pública, ela é transformada e cuidada dentro de um processo. Por isso que nós temos que buscar políticas que valorizem o ser humano. E a prefeita Chica do PT, ela vem fazendo isso de forma muito assertiva e coerente dentro de um processo democrático que valoriza as pessoas de forma igualitária. A palavra continua franqueada aos colegas. Mais algum colega fará uso da palavra? Mais algum colega fará uso da palavra? Não havendo nenhum colega para fazer uso da palavra, eu passo agora a ordem do dia. Como não tenho discussão, coloco em segunda votação projeto de lei número 11, 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. Lembrando aos colegas que agora a segunda votação da LDO. Colega Mundinho? Perdão, Edivaldo. Colega Edivaldo Melo? Favorável. O colega tá bem atrás do colega Mundinho ali. Colega Mundinho? Favorável, presidente. Colega Pi? Favorável. Colega Dardian? Favorável. Colega Guerra? Favorável. Colega Jutaí Boca Rica? Favorável. Colega Dom Carlos? Favorável, senhor. Colega Euvaldo de Dona Didi? Favorável, senhor presidente. Então, o projeto de lei número 11 de 2024, LDO para 2025, foi aprovado na segunda votação por unanimidade. Não havendo mais nada a se tratar, sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada a sessão.